Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao primeiro chat sobre aluguel de ações da Baster.com. Depois de alguns pequenos problemas técnicos, agora podemos começar o chat. Já vi alguns nomes conhecidos. Então vamos começar pelo básico. Para quem não conhece o assunto, aluguel de ações foi criado originalmente como um grupo de discussão na Baster.com. A forma de chegar nesse grupo é vindo aqui em grupos, procurar grupo aluguel e aparece o grupo de aluguel de ações. Depois de um tempo, esse grupo ficou parte do menu principal do site Baster.com. Se você for em mercado, estudos, é logo a segunda opção. Vai parar no mesmo lugar. Apresentando o grupo, nós temos aqui algumas informações adicionais que os grupos geralmente não têm. Temos o fórum de discussão. Vocês vão ver que eles têm muitos posts já criados e respondidos por mim e por vários colegas. Já perdi a conta de quantos posts aqui nós temos. Na página principal do grupo, nós temos alguns documentos que já foram incluídos, com informações tanto sobre como fazer e regras sobre o aluguel de ações, e alguns documentos da Bovespa e algumas regras da Receita, que podem, para os mais curiosos, esclarecer algumas dúvidas mais técnicas. E tem mais alguns links, o mais interessante é de uma corretora parceira, para ver o book de ofertas online durante o pregão. E temos também aqui todas as empresas, ações, que têm aluguel de ações, com a quantidade de contratos, a quantidade de ações alugadas, o valor total alugado, taxa para o doador, taxa média, e um gráfico sobre o volume de aluguel em valor. Vamos pegar o mais conhecido, Petrobras. Aqui apresenta uma taxa bem baixa, de 0,02% como taxa média. Esta média é a média de 3 dias úteis. Tem um volume total alugado de 53 milhões de reais, um total de 3 milhões e 300 mil ações, em 94 contratos. Abrindo o gráfico, nós vemos como é que varia o volume de aluguel e há picos eventuais. Mais para frente vamos explicar isso. Uma pergunta comum no grupo de aluguel de ações é: poxa, tem uma taxa aqui tão alta. Por exemplo, selecionado por acaso, DASA, com 11% de taxa média. Vou escolher comprar esta ação para alugar. Não. Não se engane com essas taxas altas. A gente escolhe uma ação para manter ela por longo prazo, por algum motivo não relacionado à taxa de aluguel. Por exemplo, eu quero ser sócio dessa empresa, e aí, dado a decisão de que vou manter ela por pelo menos um ano ou mais na minha carteira, eu posso melhorar um pouco o rendimento que eu tenho com a estação alugando ela durante esse período.
Se formos tomar como exemplo o OGX, hoje está baixo, 3%. Mas houve momentos no ano passado que estava se alugando a 100%, a 80%. E haviam pessoas que queriam comprar e comprar a ação OGX para alugar pensando nessa taxa de rendimento, mas esqueceram de verificar que a ação estava com muita volatilidade e havia prejuízos consideráveis no valor da ação. Então lembre-se, quando comprar uma ação, não pense no aluguel. O aluguel é uma decisão que vem depois. Um dos temas muito comuns em aluguel é como que eu alugo? Qual é a decisão que eu tomo? É muito simples. Você manda um e-mail para a sua corretora ou através do home broker dela e preenche algumas informações. Vamos pegar aqui um exemplo sobre um e-mail padrão para se mandar para a sua corretora caso se use e-mail para fazer isso. Eu estou dando algumas pausas porque quando eu clico às vezes demora um pouquinho. Então essas são as principais informações que nós temos que passar para a corretora para ofertar uma ação em aluguel. Quando eu sou o dono da ação e quero emprestar ela para outra pessoa. Eu tenho que dizer qual é o prazo em dias. É muito comum as pessoas padronizarem, pedirem 30 dias, ou 60 dias, ou 90 dias. Há aqueles que pedem um ano. Eu preciso definir também se este contrato de aluguel ele vai ser reversível pelo tomador, ou seja, pela pessoa que pegou as suas ações emprestadas. Isso quer dizer que ele pode encerrar o contrato de aluguel antes deste prazo que você definiu. Outra informação que você tem que dar é se você quer ter o direito de você encerrar o contrato de maneira antecipada. A expressão para isso é liquidação antecipada ao doador. Outra informação que as corretoras pedem para você passar é se você vai permitir que este contrato, fim do prazo que você definiu, vamos supor 30 dias, pode ser renovado. Dadas essas condições, você vai passar qual é a quantidade de ações que você está ofertando, qual é o código do seu ativo, BBDC4, por exemplo, e qual a taxa que você quer. E como eu defino a taxa? Tem pessoas que pegam pela taxa média. Há outros que fazem pela menor oferta. Vamos lá na tabela que tem a média. E vamos pegar a taxa de uma empresa. Por exemplo, Transmissões Paulista. 4. Uma taxa de 1,10%. Esta é a média. E qual é o menor valor que está na pedra? Nós não temos um book de ofertas como nós temos para ações. Aqui existe um relatório que algumas corretoras carregaram nos seus home brokers para mostrar isso. Vamos usar o dessa parceira que está aqui no grupo, na área de links. Eu não sei por quanto tempo esta função vai estar aberta para nós utilizarmos, mas por enquanto está aberta para todo mundo. Aberto este link, clique em demonstração.
vai abrir o home broker deles com algumas ações já como exemplo, com cotação e variação de preço. No canto direito tem um menu, você pode escolher aluguel. Tem um campo escrito buscar ativos, você preenche o código da empresa, no caso foi TRPL4, clique em buscar e vai aparecer as taxas em ordem da menor para a maior. Você vai perceber que temos taxas que começam com 0,84%, razoavelmente perto daquele 1,1 que nós vimos como média, mas com pouca quantidade. A primeira oferta razoável é de 412 ações, com uma taxa de 10,94%. Corrigindo, a menor taxa é de 4,20%. 0,84% é a comissão que esta corretora está cobrando. Então eu posso, nesta hora, decidir fazer uma oferta perto dessa terceira ordem. Um pouco menor do que ela, 9%. Vou no meu meio, preencho quantidade. Vamos supor que serão 100 ações. Ativo TRPL4. Taxa 9%. Já existe uma discussão aqui no grupo, qual é o melhor prazo para você ofertar. Eu testei com prazos curtos, 30 dias, não teve muita demanda, com 60 teve bastante demanda, com 90 teve bastante demanda. Eu tenho ofertado com 90 dias. Tem colegas que ofertam com prazo de 1 ano. A partir de 60 dias já não faz tanta diferença em termos de liquidez, em termos de interesse dos tomadores. Para muitas ações, só existe demanda dos tomadores se você permitir que ele renove, que ele antecipe, que ele reverta o contrato e que você, doador, não reverta o contrato antes do prazo. E que tenha a cláusula de renovação, sim. Aí é testar. Você pode ofertar a primeira vez colocando condições mais duras para o tomador, como ele não pode reverter e você pode liquidar antecipadamente, e ver se vão tomar as suas ações emprestadas. Mas para a maioria, principalmente para aquelas que têm muita oferta, os tomadores não costumam se interessar pela condição de você antecipar e dele não. Geralmente eles querem o contrário. Bom, este foi o e-mail de como mandar a tua oferta. Vou verificar agora se tem alguma pergunta no chat. Tem um colega que perguntou se não era o chat do peão por este horário. Era sim, mas ele mudou de horário. Acho que agora está às 7 da noite de outro dia. Uma pergunta bem interessante. Como saber se os custos da minha corretora vale a pena para eu alugar a ação? Pergunta do Penai. Se a corretora cobra de você uma taxa fixa, um valor fixo para alugar, deixa de ser vantagem ao aluguel na maioria das vezes. É possível até de você perder dinheiro. Por que isso? Porque você vai ofertar, vamos supor aqui, vamos abrir um Excel simples. Você vai ofertar 100 mil ações.
de uma empresa XPTO 3. Há uma taxa de 2% e esta ação está cotada a R$ 20. E a corretora te cobra R$ 10 de taxa para alugar por contrato. Lembrando que a taxa ofertada por você de 2% ela é ao ano. Você multiplica esta taxa por 1.000 e pelo preço da sua ação, que no caso é 20, você pensa que dá R$ 400. Não, não dá, porque a taxa é calculada ao dia. Vou simplificar a conta, dividir por 252, vai chegar a um valor de R$ 1,59, R$ 1,59. E a estação fica alugada por 10 dias. Deu R$ 15. E você pagou R$ 10 de taxa. E se ela ficar alugada por apenas 2 dias? Deu R$ 3 de remuneração bruta, você paga imposto de renda e ainda tem que pagar R$ 10 para a sua corretora. Você perdeu o dinheiro. Aí você pensa, não, mas vai ficar alugada mais alguns dias. É, pode ser. Só que muitas vezes os tomadores tomam quebrado. Ao invés de tomar 1.000 ações de uma vez só, quebram em, sei lá, 8 contratos. Um de 30, um de 2, um de 40 e vários outros pedacinhos, até que dê 1.000 ações. Para cada contrato, a corretora está te cobrando R$ 10. Ela te cobrou um total de, nesse exemplo aqui foram 5 contratos, R$ 50. Aqueles 10 dias que você ganhou R$ 13 pela soma de todos os contratos já te deu prejuízo. Então não aceitem ofertar aluguel de ações com taxa fixa. Outras corretoras, muitas, cobram um percentual. E esse percentual é cobrado do tomador, embutido na sua taxa. Então, se você pede 2%, eles cobram 20% disso, eles vão cobrar do tomador 2,4%. Você vai receber bruto 2%, vai pagar um imposto de renda fixa, e vai receber um valor positivo na sua conta, sem perdas. Agora, se é 10%, se é 20% que a corretora cobra, isso não importa tanto. O importante é não pagar um valor fixo. Continuando, o exemplo do Penai, ele falou exatamente isso. Na corretora dele, cobram 20% sobre a taxa que o doador determinou. Então, se você pede 1%, a oferta será registrada com 1,20. E isso é bom sim. Ruim é taxa fixa. Beto, se na sua corretora não tem opção de aluguel, veja uma das corretoras parceiras do site, porque elas têm. Peão, você pediu para eu ligar ao vivo, mas não aparece essa opção aqui para mim, no browser. Bom, cliquei em um botão aqui, vamos ver se aparece. PNAE, a média varia por empresa. PNAE, a média varia por empresa. Deu eco?
Vocês estão escutando com eco ou está normal? Vocês estão escutando com eco ou está normal? O eco começou agora? O eco começou agora? Então, espera aí. E agora o eco acabou? Ok, já descobri. O primeiro chat é assim, a gente vai aprendendo fazendo. Se no aluguel o pagamento da DARF é até o mês seguinte, não, você não paga a DARF. A corretora e a Bovespa já te repassam um líquido de imposto de renda. Nas duas corretoras com que eu trabalho, o valor aparece uma linha para o valor bruto e uma linha do imposto de renda já pago. Então é um rendimento com desconto na fonte. Você não tem que pagar DARF. Agora vamos falar de um outro fato no aluguel de ações em cima do gráfico. Vamos pegar Bradesco ou Itaú. Itaú. Reparem no gráfico do aluguel de ações do Itaú. Esse gráfico ele é conhecido como um gráfico de sentimento. Ele serve, em teoria, para você definir, agora já pensando como um trader, não como um doador de ações, um momento de reversão. É uma das ferramentas, não é a única e não pode ser usada sozinha. Qual é a ideia? Você olha para o gráfico e vê um pico. Um alto volume no aluguel de ações. Significa que você espera que aconteça uma reversão. Mas esse gráfico ele engana. Porque o volume no aluguel de ações ele aumenta não só porque o mercado está pensando em uma reversão. Ele aumenta também por conta de uma coisa chamada juros sobre capital próprio, que é uma forma de dividendos, mas que você paga imposto de renda na fonte. E alguns investidores têm a possibilidade de não pagar esse imposto de renda, então eles tomam muitas ações das pessoas que estão doando. Nessa hora o volume aumenta muito. Esses dois picos aqui de Itaú, acho que esse terceiro menorzinho também, são justamente isso. Datas em que as ações tinham direitos a juros sobre capital próprio e os investidores institucionais demandaram muitas ações para ter o ganho fiscal sobre esse imposto de renda que eles não têm que pagar. E a ideia é muito simples. Eles alugam, pensando em ganhar R$ 100 de juros sobre capital próprio por ação, por exemplo, e te pagam de volta líquido de imposto de renda, que é o que você teria direito, e fica com a diferença. Feito em grande volume, isso é muito dinheiro. Mas para o pequeno investidor, que opera com pequeno volume, já não faz sentido. Então, quem usa o gráfico de aluguel de ações como indicador de sentimento para identificar reversão, tem que lembrar de verificar na agenda da empresa quais são as datas de juros sobre capital próprio e desconsiderar esses picos.
Aqui no grupo a gente já teve várias discussões sobre esse assunto. Eu vou localizar o post desse assunto para vocês. É um post que foi escrito em 15 de abril do ano passado, tem praticamente um ano. Os investidores institucionais, como fundos, eles não têm que recolher 15% de imposto de renda na fonte. Então, para cada R$ 100 de juros sobre capital próprio que a ação tem direito, eles podem segurar R$ 15 com ele e só te pagar 85. Aqui está descrito um exemplo real. Que em abril do ano passado, a Companhia Siderúrgica Nacional declarou 38 centavos por ação, a título de juros sobre capital próprio. A taxa foi a 100%. Tá lá, desculpe pessoal, houve um problema técnico, eu perdi a conexão, mas já retornei. Voltando ao exemplo do aluguel de ações da CSN, quando a taxa chegou a 100%, na verdade foi registrada como 99,99 para mim ano passado. O valor bruto de juros sobre capital próprio por ação era de 38 centavos. O ganho que o investidor institucional queria ter sobre as suas ações, por ele ser isento de pagar o imposto de renda na fonte, era de 15% desses 38 centavos, que davam 5 centavos por ação. A demanda foi tão forte que subiu a taxa de aluguel de uma ação que costuma estar em menos de 1% para 100% ao ano. Só que essa é uma operação que dura apenas um dia. Então, a 100% ou 99,99, o dono da ação recebeu 2 centavos. Assim, o lucro do investidor institucional ficou 3 centavos por ação. Se são 1.000 ações, vai dar R$ 30. Vocês não estão me escutando? Não? Ah, ok. Goldman está escutando. Penai também. Marcão também. Obrigado, pessoal. Ou seja, com 3 centavos de lucro nos juros sobre capital próprio, para o investidor institucional ganhar dinheiro, ele tem que ter muito volume. Ele vai tomar muita ação de muita gente. Por isso a taxa sobe tanto. Então, para quem quiser, eu vou copiar aqui no chat o link direto dessa discussão. Darlan, você não está escutando? Bom, pessoal, se alguém comentar que não esteja escutando aí no chat, por favor, avisem para dar F5, fechar o browser B de novo. Infelizmente, como a gente perdeu a primeira parte do chat, por esse problema técnico, eu não consegui gravar, não faz sentido eu gravar esse pedaço final. Darlan, o que eu expliquei agora foi aquele caso do aluguel de 100% dessa cena no passado. Aí em cima no chat eu coloquei o link para a discussão, caso você queira reler sobre o assunto. Mas eu lembro que na época você tinha participado.
Bom, um último assunto para mostrar hoje, que já são quase 10 horas, é o efeito do juros sobre capital próprio, aliás, perdão, da taxa de aluguel no longo prazo. E nesse exemplo eu nem considerei o R$ 1,81 que a gente costuma ganhar de repasse. Já te respondo, carteira. Deixa eu concluir esse assunto aqui. Bom, enquanto o meu coisa abre, acho que eu vou responder por carteira. Esse repasse de R$ 1,81, ele não é uma coisa fixa, na verdade. Ele acontece quando a Bovespa ela tem um mecanismo automático para cobrir posições vendidas de alguns investidores, em que esse mecanismo pode, entre uma das ações possíveis, ir no mercado, tomar ações emprestadas para cobrir a posição desse investidor. Quando isso acontece, ela cobra uma taxa fixa desse investidor. E o valor de repasse dá, nesse caso, R$ 1,81. E aí é por contrato. Aí não importa quantas ações são. Pelo menos até um certo limite mínimo. Já quando é um tomador normal, pegando ações emprestadas para fazer uma operação, costuma ser até um valor menor. Se o teu volume de ações tomadas foi pequeno, dá menos que R$ 1,81. A frequência do mecanismo automático? Olha, quando eu alugava toda a minha carteira, antes de fazer venda coberta sobre boa parte dela, isso acontecia com uma boa frequência, de 8 ações constantemente sendo alugadas, eu pegava 3, 4 vezes por mês esses R$ 1,81. Mas ainda assim é pouco. Esse repasse não é o motivo pelo qual você aluga mesmo por causa da taxa. A não ser quando a carteira é muito pequena. Que aí realmente o volume alugado é tão pouco que a taxa vai ser um valor pequenininho demais. O que rende mais VC aluguel, eu não gosto de comparar. Em teoria, venda coberta rende mais, porque tem mais risco. Mas são operações tão diferentes. O que eu faço? Se eu tenho uma ação, Bradesco, e eu vejo uma oportunidade de fazer a venda coberta, eu faço a venda coberta e não alugo. Se essa mesma ação Bradesco está em um certo momento sem venda coberta atrelada a ela, e eu não tenho expectativa de uma operação pela frente, eu coloco para alugar. Mas a gente não deve comparar essas duas operações porque elas são muito diferentes. Está aqui. Então, vamos lá. Pegamos aqui um exemplo de uma ação qualquer em um prazo de 30 anos. Diminuir a janela do Excel para vocês conseguirem enxergar. E vamos supor que você faz um investimento inicial de R$ 10.000 na compra desta empresa, de ações desta empresa, porque você acha que é uma boa empresa para ser sócio, por outros critérios que não tem nada a ver com o aluguel de ações. E que esta empresa vai ao longo do tempo rendendo em média 8% para você. No crescimento do valor da ação, porque ela tem lucros muito bons e consistentes, crescentes no longo prazo. Após 30 anos, a essa média de 8%, 10 mil viraram R$ 100.000. Um rendimento real de 906%. Eu usei uma taxa alta de propósito. Se a gente olha para o aluguel de ações separado, você vê que dos mesmos R$ 10.000
rende 50 centavos, 50 reais no primeiro ano, 100 no segundo. No final, você ganhou R$ 1.000 com aluguel de ações. Entretanto, você não deve olhar separado, porque você está pegando o rendimento da ação, paga em dividendos e comprando mais, está pegando o aluguel também comprando mais, você está fazendo juros compostos sobre juros compostos, que é essa coluna do meio aqui. R$ 10.000, considerando 8% do rendimento da ação, seus lucros, seu crescimento, mais 0,5% de aluguel, um total de 8,5%, você vai ter no final R$ 115.000. Um rendimento de R$ 15.000, ou 1.000%. Um rendimento de R$ 105.000, ou 1.055%. Ou, juntando as duas coisas, rendimento da empresa mais o aluguel, você conseguiu R$ 15.000 a mais, ou mais de 100% em 30 anos. Use aqui 8%, se achar que é pouco, bota 12%, se achar que é muito, bota 4%. Você pode simular, o Excel está disponível na Baster.com, no grupo de aluguel de ações, para quem for curioso e quiser fazer o cenário simulado que achar mais conveniente. Para efeitos de simplificação, estamos sempre considerando aqui rendimento líquido, já com todos os impostos pagos. E na taxa de aluguel obtida, 0,5% ao ano, porque você aluga por 2%, 3%, 4%, mas não fica o tempo inteiro alugada. Então, ao final do ano, você tem que descontar não só o custo do imposto de renda, mas também o período que a ação ficou parada na sua carteira em oferta sem alugar. E 0,5% é pouco, mas eu fui conservador para poder fazer o exemplo. Se você conseguir maximizar esse resultado e tirar 2% ao ano, isso aqui vai muito mais. Bom, pessoal, esses eram os tópicos que eu queria cobrir hoje. Nós vamos fazer esse mesmo chat, aluguel de ações, daqui a 14 dias, na outra quarta-feira, depois da próxima, para tentar explorar um pouquinho mais o assunto e tirar mais dúvidas. Como hoje o vídeo não ficou bom, eu vou ver se eu gravo esse vídeo para vocês e coloco disponível. Sem as interrupções e sem as perguntas e respostas. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida para fazer? A gente pode gastar mais alguns minutinhos nisso. Bom, não tem. Pessoal, desculpe pela primeira vez ter sido um pouco atrapalhado, mas nas próximas vezes será melhor. Semana que vem, quarta-feira, nesse mesmo horário, às 9 da noite, eu vou fazer o chat sobre debêntures. Debêntures é um assunto um pouco mais complicado do que aluguel de ações, para não dizer muito. Então, na semana que vem, vamos falar do básico. Como funciona, como é que é o procedimento, e vamos usar como exemplo Bendespar, alguma das séries que eu já analisei lá no grupo de debêntures. E em outras ocasiões, em outras quartas-feiras, nós vamos estudar outros cenários mais complicados de debêntures. Tá bom? Então a ideia é ficar assim: uma quarta-feira aluguel de ações, outra quarta-feira debêntures, alternando. E mais para frente, provavelmente nós vamos estar falando apenas de debêntures, porque aluguel de ações é um assunto interessante, mas ele é curto. Não é a mesma coisa ficar analisando empresas, ou analisando fundos, ou analisando emissões de debêntures, que vai ter mais coisa para fazer. Muito obrigado a todos pela presença. Até a quarta-feira que vem. Boa noite.